Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a vitória do Mirassol sobre o Santos. O Santos sofreu uma derrota ali acachapante para o Mirassol, uma derrota por 3-0 e de certa forma saiu até barato. Esse resultado poderia ter sido até mais elástico, né? O Mirassol criou, jogou muito melhor que o Santos. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, esse jogo foi pela rodada 15 do Campeonato Brasileiro, agora está naquele momento, né, que você tem ali times que estão com 13, 14, 15 jogos, né, tem uma certa variação. O Santos mesmo acho que está com 14 jogos, tem um jogo faltando contra o Palmeiras. Enfim, o retrospecto era o seguinte, né? O Mirassol vinha de uma sequência ali, são vários jogos que eles não perdem, então estão fazendo uma campanha muito interessante. É um time que subiu para a Série A esse ano e tem ali suas dificuldades, né, de se manter na Série A, como todo time que sobe, mas é um time que já tem uma postura bem moderna, vamos dizer assim, né? Não é aquele time tradicional de grandes torcidas aí, times históricos, centenários, como a gente tem vários aí pelo Brasil, mas é um time que já é uma SAF, né? Tem uma estrutura ali bem empresarial, né? Uma gestão bem moderna ali. Seu futebol tem alguns jogadores ali já bem conhecidos, né? Como o Reinaldo, que já jogou no Grêmio, já jogou no São Paulo também, inclusive marcou um gol hoje. Então é um time que vamos dizer, no quesito de gestão, de técnica ali, de gestão de grupo esportiva, está em alto nível. Não é um time muito tradicional e também em questão de nível de investimento não se compara com o investimento desses grandes clubes como, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, etc. Bom, o Santos vinha de uma vitória sobre o Flamengo, uma vitória que empolgou bastante a torcida, né? Então, tinha expectativa de que o time fosse embalar. Até fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre essa volta do Neymar, que gera pra gente sempre muita expectativa, né? O Neymar é um craque aí, um jogador lendário aí do futebol brasileiro, que passa por uma fase ruim, já está mais caminhando ali para o final da carreira, né? Então tem aquela expectativa de que ele ainda possa fazer lá uma grande temporada, né? Ele voltar a desempenhar, né, como já desempenhou em outros tempos, né, nos bons tempos, mas é sempre muito incerto, né? Ele não consegue ter uma regularidade, né? Ele não consegue ter uma sequência de jogos muito grande, né? Isso desde lá da época do PSG, ele não faz uma temporada de muitos jogos. E a vitória contra o Flamengo foi uma vitória importante para o Santos, né, que o Santos estava lá na parte de baixo da tabela e deu esse fôlego novo, essa expectativa de que o time poderia ali brigar por outras coisas no campeonato, né, não ficar ali só lutando contra o rebaixamento, né, e passar ali a disputar, por exemplo, lutar, por exemplo, por uma Libertadores, algo nesse sentido. Só que isso não, a gente está vendo aí que não é bem a realidade, né? Agora a gente vai assentando as coisas, voltando ao normal. O Mirassol está numa grande fase, fato, mas ali o Santos mostrou que tem várias limitações desse time, né? E que o Neymar não vai ser esse cara que vai decidir, que vai conduzir o clube a carregar nas costas esse time, né? Então, quando se falou muito ali que o Neymar, vi muita gente comentando que ele foi o principal jogador, né, o jogador mais lúcido ali, mas faltava alguma coisa ali, principalmente no meio campo, né? O Santos finalizou muito pouco e o Mirassol criou várias oportunidades, poderia até ter terminado com uma vitória com mais gols. Eu vou pegar aqui algumas estatísticas, a gente vê aqui a posse de bola. O Santos teve uma posse de bola maior, mas essa história aí já está superada. A gente sabe que às vezes o time tem lá uma grande posse de bola, mas aquilo ali não é nada efetivo, né? E aqui a questão do total de chutes, né? O Mirassol teve 18 contra 8 do Santos, né? Escanteios 2 do Santos, 0 do Mirassol. O número de passes também, né? O Santos teve mais passes, então quer dizer, teve aquele volume de jogo ali,
vou dizer nem volume de jogo, teve aquela posse de bola, mas aquela posse de bola assim nula, que não representou perigo nenhum assim para o Mirassol. O Santos não criou durante o jogo inteiro numa jogada de perigo, e ali no segundo tempo o Mirassol começou a sobrar, né? Começou a fisicamente voar, né? Muito mais do que o Santos, e os gols começaram a acontecer, né? Saiu o primeiro, o segundo, e o terceiro já saiu ali já no final do jogo. Mas assim, se tivesse mais tempo, né, sei lá, talvez ali o Santos poderia levar até mais. O Mirassol ainda teve um zagueiro expulso lá no final, né, depois de uma entrada ali na cabeça do jogador Neymar ali, né, o árbitro foi no VAR e corretamente expulsou, mas demonstrou muito pouco, né? Então a gente tem aí esse choque de realidade aí do time do Santos, né, mostrando que vai ter muita dificuldade ao longo do campeonato. Então aquela ideia que a gente tinha de um Santos com a volta do Neymar, vai disputar lá em cima, vai disputar a Libertadores, eu acho que é equivocada. Acho que esse time ainda tem muito que evoluir, e se conseguir tranquilamente ali escapar da zona de rebaixamento, nessa temporada vai sair no lucro. É algo que é um pouco complicado, um pouco vergonhoso, até se a gente for pensar na perspectiva de investimento, né? O Santos é uma das equipes que mais investiu, né? Tem um salário muito alto do Neymar, trouxe o Tassiano, trouxe o Zé Rafael, trouxe o William Arão, contratou vários jogadores, né? Técnico, né? Mudou de técnico aí algumas vezes, então assim, existe um investimento sim, que talvez ele foi mal planejado, né? E não está dando o retorno suficiente. Por outro lado, aí a gente tem um Mirassol que está numa grande fase, né? Só para a gente comentar aqui também rapidamente, eu queria colocar aqui na tela a tabela aqui do Brasileirão. Bom, agora sim, o Mirassol está na 13ª posição, né? Depois dessa vitória. Então, desculpe, eu estava na 7ª posição, né? Com 21 pontos o Mirassol, então está muito bem. E o Santos está lá com 14 pontos, 14 jogos, né? Então a campanha do Santos é realmente muito ruim, né? 14 pontos, 14 jogos, né? Então o Mirassol tem 13 jogos, tem 2 jogos a menos, né? E está com 21 pontos. Então o Mirassol tem feito uma campanha aí brilhante até o momento, né? Uma campanha muito boa, o que vai garantir ali uma gordura ali, principalmente para o final do campeonato, né? O campeonato é longo, então vai oscilar ali, e o Mirassol é um clube que luta ali para ficar na primeira divisão. É o principal objetivo, eu creio. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre essa derrota do Santos, rodada 15 do Brasileirão, Mirassol 3, Santos 0. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.